Começando mais um podcast, A Voz do Interior. Eu me chamo José Simões, professor de filosofia, e iniciamos esse podcast A Voz do Interior, agora hoje tratando sobre a filosofia grega antiga no período socrático. Nós falamos sobre o significado de filosofia, falamos sobre no sentido etimológico, falamos sobre mito, falamos sobre os pré-socráticos, tá? A filosofia grega antiga, ela se subdivide, vamos dizer assim, ou se divide, melhor dizendo, em pelo menos 3 períodos. O período pré-socrático, nós já comentamos, que vai do século VII ao V a.C., mais ou menos. O foco é a investigação da natureza, a arqué. O segundo vem período socrático, do século V ao IV a.C., também chamado de período clássico. Nesse momento surge a democracia na Grécia Antiga. Seu maior representante foi o filósofo grego Sócrates, que começa a pensar agora mais sobre o ser humano, não mais sobre a natureza, tá? E além dele tem outros como Platão e Aristóteles. E o outro período é o período helenístico, vai do século IV a.C. ao século VI, depois de Cristo. Além de temas relacionados com a natureza do homem, nascem também os estudos voltados para a realização humana, questão da felicidade, questão das virtudes. Então isso é muito forte nesse período. Então vamos começar pelo período socrático, tá bom? Sócrates viveu entre os anos 470 e 399 a.C., Não há registros feitos por ele mesmo. Tudo aquilo que a gente sabe através de Platão. Alguns até questionam se de fato Sócrates existiu ou não, mas o fato é que as suas ideias, sejam elas no sentido de fruto de um personagem fictício ou de fato que tenha existido enquanto pessoa, nos trazem muitas perspectivas e nos ajuda a compreender muita coisa, tá? O Sócrates, ele andava pelas ruas conversando com as pessoas e ele, no momento que ele conversava, ele fazia questão de fazer perguntas o tempo todo, e conversando com as pessoas, ele, e perguntando, levava essas pessoas a perceber os seus argumentos e até chegar a perceber que tinham falhas nesses argumentos, tá? E nesse sentido é que nós vamos chamar esse primeiro momento de ironia. Então ele levava as pessoas a perceberem que os argumentos têm falhas e essas falhas precisam ser consertadas. E após perceber essas falhas, ele continuava fazendo as perguntas, conduzindo então o seu interlocutor, a pessoa com quem estava conversando, a fazer o parto de novas ideias, construção de novos conceitos. Seria aquilo que nós vamos chamar de maiêutica, tá? Que em grego vem de obstetrícia, de parto. Tanto que Sócrates é conhecido como o parteiro de ideias, Então, segundo momento, ele continuava fazendo as perguntas e então levava as pessoas a perceber que aquelas falhas no momento anterior precisariam ser consertadas. E aí então ele ajudava as pessoas com essas perguntas a extraírem dentro de si mesmo, por isso então a ideia de parto, o conceito de uma forma mais completa, que nós poderíamos então já colocar como episteme, com um conhecimento que fosse mais verdadeiro, Então o objetivo desse segundo momento, a maiêutica, é a episteme, é a ciência, através desse diálogo dialético, é lógico.
Tem uma frase muito interessante de Sócrates que todo mundo conhece, que é: só sei que nada sei. Com certeza você já ouviu muitas vezes, não é verdade? Então, essa frase talvez tenha sido uma das responsáveis também de produzir em Sócrates uma consideração por parte daqueles que o escutavam, né? O intitulando como o homem mais sábio. Porque ele chegou ao ponto de reconhecer que se ele sabe tudo, ele não tem mais nada a aprender. E no momento que ele reconhece que ele conhece pouco ou que nada sabe, ele esvazia-se, ou seja, ele abre espaço para conhecer coisas novas, para continuar aprendendo. E é interessante porque às vezes a gente acaba se intitulando de forma arrogante como sábio, e acha que não tem nada mais a aprender. E Sócrates está aí dando esse tapa na cara e ajudando a gente a entender que nós não sabemos tudo e que devemos estar abertos a aprender sempre. O outro que conversa, que dialoga comigo, ele precisa ter o espaço para se revelar, para revelar o seu universo. Vivemos hoje num tempo de ódio pelas redes sociais, um tempo que todo mundo quer bater em todo mundo, que a violência ela é estridente, né? Em que o que o outro fala nada mais é do que aquilo que eu não quero ouvir, porque o que eu sei já dá conta, já é suficiente. Aprendamos então de Sócrates e digamos: só sei que nada sei, para que então possamos aprender e aprender. Sócrates então foi acusado pelas lideranças da sua época, tá? De introduzir novas divindades e corromper a juventude da época, tá? Então foi levado a julgamento e ele tinha duas opções: uma, a pena de morte se continuasse afirmando aquilo que ele estava fazendo, que ele estava sendo acusado, ou ser alimentado no Pritaneu. O Pritaneu é um edifício onde ficavam os prítanes, né? É um título dado aos mais altos magistrados da época. Então Sócrates, questionado, afirmou que de fato o que ele fazia na verdade era produzir uma provocação no coração, na mente desses jovens. Mas se ele negasse que de fato ele estava corrompendo, no sentido de que trabalhando a mente desses jovens para saírem de si mesmo, para saírem daquilo que era a doxa, daquilo que era a opinião, Sócrates jamais seria seguido. Se ele negasse aquilo que ele estava fazendo, hoje ninguém lembraria de Sócrates. Mal comparando, se nós fôssemos pensar em Cristo, imagina Jesus Cristo fugindo no momento que ele está sofrendo ali no Horto das Oliveiras. Não existiria ninguém a seguir. Vai seguir quem? Um covarde? Não. Cristo foi até a cruz e provou a sua fala como verdade até as últimas instâncias. Sócrates, mal comparando, não querendo igualar, mas foi até as últimas instâncias. A obediência às leis é a condição necessária, mas não suficiente para realizar a justiça, a ideia de bem. Dizia que era a única possibilidade de fazer justiça, pois não se faz justiça com as próprias mãos, pois ao desrespeitar já está se cometendo uma injustiça. Então ele era um cara extremamente fiel às leis. Então, se aqueles que o julgavam a partir da lei, então ele aceitou o julgamento
tomou o veneno e morreu. Sócrates nada mais é do que o cara que provocava uma visão diferente nos jovens. E os políticos da época jamais iriam aceitar, né? Porque ele falava contra as divindades do Estado, porque ele falava contra os desmandos do Estado daquela época. Abriu os olhos dos jovens. Então isso era um risco para os políticos. Se você for pensar hoje, por que a educação no campo, ela é uma educação que trabalha conteúdos totalmente distanciados da realidade do campo? Alguns poderiam dizer assim: não, é porque são conteúdos universais. Sim, são conteúdos universais, mas somos únicos. Sabe-se muito mais de Revolução Francesa do que da cabanagem, por exemplo. Nós conhecemos equações matemáticas absurdamente grandes que dão conta de um quadro inteiro, mas não conseguimos trabalhar no aluno a ideia de uma matemática que ajude ele a vender a farinha, ajude a argumentar na venda do boi, por exemplo, do arroz, do feijão. Não é mesmo? Então, diante daquilo que Sócrates coloca, a filosofia trabalha em nós uma nova perspectiva, ou seja, um novo olhar. Eu preciso daqui do campo da onde eu moro, eu preciso dar o meu grito, eu preciso falar, eu preciso ter respeitado as minhas ideias. E eu preciso ser reconhecido como um ser que tem vida, e tudo que está ao meu redor também tem vida. Então, diante disso, possamos, como Sócrates, questionar as estruturas, buscar dentro de nós a construção dos conceitos essenciais para a nossa vida. Com isso, nós terminamos mais um podcast que falou sobre o período socrático. A primeira parte. Termina aqui mais um podcast A Voz do Interior.